aqui reunidos novamente para estudarmos o livro Céu e Inferno e convidamos a todos para estudarmos hoje o depoimento da nossa querida Adelaide Marguerite Goss. Então vamos unir os nossos pensamentos nesse instante e fazer uma prece para podermos iniciar o estudo. Queridos espíritos amigos, nossos anjos da guarda, mas sobretudo sempre, em nome de Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos os estudos do dia de hoje sobre o livro Céu e Inferno. Que nós tenhamos nossos corações e nossos pensamentos bastante abertos para o estudo que vai se seguir dentro de poucos instantes. Abençoa-nos a esse lugar que nós estamos nesse momento e que possamos iniciar os estudos do dia de hoje. Graças a Deus. Bom, hoje nós estamos estudando, o livro Céu e Inferno. Nós já estamos quase finalizando, a gente já está lá na segunda parte, no capítulo 8, e a gente hoje vai estudar a história da Adelaide Marguerite Goss. Nós estamos no capítulo que trata sobre as expiações terrestres. E aí a gente vai se dedicar à leitura, do que é o depoimento dela e como que isso estava entrando, nos questionamentos de Kardec. E a gente tem aqui um depoimento que foi dado na Sociedade de Paris no dia 27 de dezembro de 1861. E ele diz assim, Adelaide Marguerite Goss, era uma humilde pobre criada de Harfleur, da Normandia. Aos 11 anos, entrou para o serviço de uns horticultores ricos da sua terra. Um ano depois, uma inundação do Sena arrebatava-lhes, afogando-os todos os animais. Ainda por outras desgraças supervenientes, os patrões da rapariga caíram na miséria. Adelaide reuniu-se-lhes no infortúnio, abafou a voz do egoísmo e, só ouvindo o generoso coração, obrigou-os a aceitarem 500 francos das suas economias, continuando a servi-los independentemente de salário. Depois da morte dos patrões, passou a dedicar-se a uma filha que deixaram, viúva e sem recursos. Morejava pelos campos, recolhia o produto e, casando-se, reuniu seus esforços aos do marido, para manterem juntos a pobre mulher, a quem continuou a chamar de sua patroa. Cerca de meio século durou essa abnegação sublime. A Sociedade de Emulação de Rouen não deixou no esquecimento essa mulher digna de tanto respeito e admiração, porquanto lhe decretou uma medalha de honra e uma recompensa em dinheiro. A esse testemunho, associaram-se as lojas maçônicas do Havre, oferecendo-lhe uma pequena soma destinada ao seu bem-estar. Finalmente, a administração local também se interessou por ela, delicadamente, de modo a não lhe ferir a suscetibilidade. Este anjo da bondade foi arrebatado da terra, instantânea e suavemente, em consequência de um ataque de paralisia. Singelas, porém decentes, foram as últimas homenagens prestadas à sua memória. O secretário da municipalidade foi à frente do cortejo fúnebre. Bom, então essa foi a história bem resumida, da Adelaide. Ela começou a trabalhar com 11 anos nas terras, dos seus patrões. Um ano depois que ela começou a trabalhar, veio uma inundação no rio Sena e aqueles patrões perderam tudo. Perdendo tudo, todos os animais, eles entraram na miséria. Mas isso não significou nada para ela, porque ela pegou 500 francos que ela tinha, que era uma quantia bastante razoável naquela época, doou essa quantia para esses patrões que agora estavam na miséria e continua servindo a eles. Depois que eles morreram,
ela continuou servindo a família porque eles tinham deixado uma filha viúva, né, e bastante doente, sem recursos, né? E ela não abandonou essa moça, continuou servindo essa moça. Mais tarde, a Adelaide casa, né? E junto com o marido dela, ela continua nesse estado de abnegação. Então, se a gente fosse estudar agora, né, nesses tempos atuais, a gente até hoje, a gente iria avaliar que ela era boba, né? Mas de boba ela não tinha nada, né? Ela era muito esperta porque ela vislumbrava os bens futuros, a vida futura e não a vida do presente, né? Bom, e aí na sociedade parisiense, né, a Sociedade Espírita de Paris, ela foi evocada e as pessoas que de lá estavam começaram a fazer umas perguntas para ela. Então vamos às perguntas. A primeira evocação, foi feita uma evocação. E o que é o ato de evocar? É você chamar o espírito para você. Se ele tiver possibilidade de estar presente, você chama o espírito e ele responde. Então, Kardec inclusive orienta que fora dessas reuniões que têm como objetivo de serem elucidatórias, né, que a gente tem o objetivo de esclarecer a gente não deve evocar espíritos, né? Mas ela foi evocada porque havia, né, a necessidade de saber como estava aquele espírito naquela época, dado toda a deferência, né, todo o respeito que ela acabou conquistando em cima dos seus méritos, né, dos seus afazeres, né, até sendo no seu cortejo fúnebre, até um secretário da prefeitura foi lá acompanhar, além de várias e outras honras, né? Então, lá na evocação se fala assim: ao Deus onipotente, rogamos-nos, permita a comunicação do espírito de Marguerite Gorce. Felizes nos consideramos em poder testemunhar-vos a vossa admiração pela vossa conduta na terra, e esperamos que tanta abnegação tenha recebido a recompensa. Isso é a pessoa que está fazendo a evocação. E aí ela responde, ela vem, ela comparece à evocação e ela responde: sim, Deus foi bom e misericordioso para com a sua serva. Tudo quanto fiz e louvável vos parece era natural. Aí a gente já percebe um indício de humildade, né, desse espírito, porque para nós essa conduta dela é extremamente louvável, é uma conduta muito admirável, né? Porque ela poderia, no momento em que os patrões ficaram pobres lá na miséria, ela poderia ter deixado eles à própria sorte, mas ela não, ela foi lá e continuou os servindo, emprestou dinheiro a eles, emprestou não, né? Deu dinheiro a eles e continuou servindo-os, né? Não só eles, mas também a filha deles, né? Por muitos e muitos anos. E aí ela dizia que aquilo ali era uma conduta extremamente natural. Bom, depois se pergunta lá para ela: podereis dizer-nos, para a nossa edificação, qual a causa da humildade da vossa condição terrena? Então eles queriam saber por que ela tinha passado por aquele momento lá de pobreza, de servidão, por que naquela encarnação ela tinha escolhido isso? Aí ela responde, ó: em 2 encarnações sucessivas ocupei posição assaz elevada, sendo-me fácil a prática do bem, que fazia sem sacrifício, sendo como era rica. Então ela era rica em 2 encarnações, nas 2 encarnações anteriores ela foi rica. E ela considerava que o fato dela ter vivido nessa riqueza, para ela tinha sido fácil ser boa sendo rica. Então ela escolheu vir numa condição mais inferior, né, da sociedade, para poder aí sim, de fato, provar que a bondade dela não era em função das facilidades, mas porque sim ela tinha vontade de fazer, né?
Então ela falava lá, eu praticava o bem sem sacrifício. Sendo rica, eu praticava o bem sem sacrifício. Agora eu queria me provar. Aí ela botou: pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente, e por isso pedi para voltar em condições mesquinhas, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações, e para isso me preparei durante longo tempo, e Deus manteve minha coragem, de modo a poder atingir o fim a que me propuseram. Então, ela disse aqui, né, que ela se preparou durante longo tempo para voltar nessa condição de subserviência, né, na pobreza, para que ela pudesse avançar mais rápido, porque de fato, quando nós, né, estamos numa situação de conforto, é difícil para que a gente avance moralmente, intelectualmente, né? Se a gente tem muito dinheiro, se tudo nos é farto, se as relações que a gente tem são tranquilas, são fáceis, a gente começa meio que se amolecer, né? A gente não pega firme para executar tal tarefa, a não ser que a gente já tenha conquistado uma vontade muito grande dentro de nós, o que muitas vezes não é o caso, né? Então, se você, por exemplo, não precisa trabalhar, se você tem toda a facilidade da sua família ser super tranquila com você, você vai ficar mais malemolente, vai acordar mais tarde, né? Já não vai se empenhar de repente tanto num estudo, porque você não está com aquela dor, né, para sair daquela situação. Então, realmente, quando o espírito ele não tem ainda conquistado a vontade de caminhar na lei do progresso firmemente, essas facilidades elas dão uma amolecida na gente, né? Então, o que a Adelaide, né, Marguerite, ela percebeu? Olha, eu quero andar mais rápido, eu quero chegar numa condição de evolução mais rápida. Então, eu vou me preparar e vou voltar nessa condição mais humilde para que no dia a dia, na necessidade de ter que comer, de ter que servir e tudo mais, eu aprenda, né, a suplantar essa falta de vontade, vamos dizer assim, né, de caminhar mais rápido em virtude das facilidades. Aí os espíritas, né, voltam a perguntar para ela: já tornaste a ver os teus antigos patrões? Dizei-nos qual a vossa posição perante eles e se ainda vos considerais deles subalterna. Então eles queriam saber como é que estavam os patrões dela lá na erraticidade. Aí ela responde: vi-os, pois, quando cheguei a este mundo, pois eles já aqui estavam. Humildemente vos confesso que me consideraram como lhes sendo superior. Então, eles achavam, os patrões, que ela era superior. Na verdade, de fato, a gente tem que lembrar, né, que tudo isso aqui são depoimentos dos espíritos e como eles mesmos se veem. Mas, de fato, ela devia marcar uma superioridade em função desses espíritos, porque ela viveu uma vida de sacrifícios em prol dessas pessoas. Então, isso é muito natural que ela tenha conquistado méritos que ela, naquele momento, não pode aquilatar. E dada a humildade dela, ela nem vai falar, né, gente? Ela não vai dizer lá quem ela realmente se transformou. Então, ela vai dizendo lá que esses patrões reconhecem nela uma superioridade, embora ela mesma não se reconheça superior, tá? Aí perguntam para ela de novo, né? Tinhas algum motivo de afeição para com eles, de preferência a outros qualquer? Obrigatório nenhum. Ela respondendo, obrigatório nenhum. Então ela não era assim, não tinha uma relação de devoção em virtude de algo que eles tenham feito a ela. Não, ela não tinha nada, nenhum vínculo mais direto, né? Por exemplo, nenhum deles tinha sido mãe e pai dela na outra encarnação, que é um vínculo forte, né? Aí ela responde aqui: visto que em qualquer parte eu conseguiria alcançar o meu objetivo. Escolhi, no entanto, para retribuir uma dívida de reconhecimento, é que outrora haviam sido benévolos para comigo, prestando-me serviços. Então, na época que ela era rica,
Esses patrões dela eram os servos dela e eles foram bons com ela. Então é aquela história que o Chico Xavier sempre fala pra gente, né? O teu bem, o bem que você faz, sempre será teu advogado em qualquer época da humanidade. Isso é a maior verdade. Todo bem que a gente constrói, que a gente faz, seja uma prece em virtude lá de uma pessoa, né? Vamos pensar assim, naquelas pessoas totalmente desvalidas, que não tem ninguém para olhar por elas. Volta e meia a gente deve emitir uma prece para elas, porque não tem ninguém que está ali naquele momento fazendo isso. Até essa prece por um desconhecido já vamos dizer assim, entra como um crédito na nossa poupança divina, né? Então, todo bem que a gente fizer vai voltar pra gente em bênçãos, em bem também. Então, nesse caso, esses patrões que ora eram ricos, eles numa outra encarnação tinham sido servos e aí encontraram, né, nela, na Adelaide, esse retorno do bem, porque ela dedica a vida dela enquanto Adelaide para eles, né? Aí eles perguntam aqui ainda para ela: que futuro julgais que vos aguarde? Aí ela responde: espero a reencarnação em um mundo onde não se conheçam dores. Talvez me julgueis muito presunçosa, porém eu vos falo com a vivacidade própria do meu caráter. Além disso, submeto-me à vontade de Deus. Então eu preciso confessar que aqui eu penso igualzinho a ela. Eu também espero que eu possa reencarnar futuramente num mundo onde não tenham dores, né? Mas aí vai demorar bastante e a gente ainda precisa trabalhar muito para poder se burilar e alcançar esse mérito. Que quando a gente vai estudar a escala dos mundos, né, no capítulo 3 do Evangelho, a gente vê que existem mundos primitivos, mundos de provas e regeneração, que é o que a gente está, onde o mal ainda é totalmente perceptível na sociedade. Depois a gente vai para a regeneração, que a gente está nesse momento da humanidade passando, né, de provas e expiações para a regeneração. Então a gente está dando esse salto. Por isso que muita gente tem dito, né, que estamos vivendo o momento da transição planetária, estamos passando pela transição planetária, que é exatamente isso. A gente vai sair do mundo onde a dor é a regra e aí a gente vai passar por uma instância de descanso. É como se a gente fosse passar férias lá num hotel fazenda. Assim vai ser o mundo de regeneração. Depois do mundo de regeneração, a gente tem os mundos felizes e os mundos celestes. Um dia a Terra chegará nessa categoria, mas ainda vai demorar alguns milhões de anos para isso, né? Bom, então ela espera que reencarne um mundo onde já não se tenha mais dores, né? Um mundo feliz. Mas isso obviamente vai depender dela, mas essa escolha vai ocorrer de acordo com a vontade dela, com os méritos que ela possui e, é claro, com um planejamento reencarnatório que futuramente, com certeza, ela, com os guias dela, vão fazer. E aí, eles vão terminando, dizendo, né? Gratos à vossa presença, não duvidamos que Deus vos acumule benefícios. E ela responde, obrigada. Assim, Deus vos abençoe a todos para que possais, quando desencarnados, gozar das puras alegrias que a mim me foram concedidas. Então ela está dizendo que ela está gozando de puras alegrias, né, no plano espiritual, que ela chegou no plano espiritual e ela está muito feliz, ela está com bastante alegria, ela está vivendo esses momentos de alegria, em virtude, claro, sempre do bem que ela plantou. Então fica o recado pra gente, né? A gente plantando bem, esse bem volta pra gente. Então a gente precisa entender que nós estamos, né, numa busca do bem, do progresso, e que ora a gente vai estar numa condição, né, de superioridade, ora a gente vai estar numa condição de inferioridade.
E aonde nós estivermos, não importa, a gente vai poder fazer o bem, né? Então fica essa reflexão para que a gente leve aí do nosso dia, nos questionando diariamente quanto bem eu fiz, quanto bem eu deixei de fazer, como eu posso ser melhor, nas lições do Santo Agostinho, né? Santo Agostinho tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que os espíritos questionam, o Kardec questiona, né, como ele identificava a melhoria, como ele faria para fazer esse processo de melhoria. Ele responde: faz como eu fazia na Terra, todos os dias à noite eu me deitava e me questionava como tinha sido o meu dia, quanto bem eu deixei de fazer, quanto bem eu fiz, e ali no dia seguinte tentava melhorar. É o caminho pra gente, é o que a gente deve fazer, porque nisso a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando a nossa encarnação, a gente vai conquistando méritos, né? Eu acho que esse é o grande desafio da gente aqui na Terra, conquista de méritos, né? Auto-melhoria, desenvolvimento da inteligência, é para isso que a gente está aqui. E quando a gente percebe, né, e vê que tem esses espíritos aqui, como esses depoimentos do livro Céu e Inferno, que nos mostram que isso é possível, vale muito a pena a gente ser bom e fazer o bem. Então, fiquemos aí com essas reflexões e façamos a nossa prece dentro desse breve estudo sobre o livro Céu e Inferno. Querido Jesus, agradecemos e pedimos nesse instante, Senhor, que Tu possas estender as Tuas bênçãos sobre todos nós que aqui estamos, com o pensamento focado em Ti, focado em nós, no que possamos fazer melhor, no que podemos fazer de melhor, que Tu possas sempre, sempre nos sustentar, nos amparar, para que possamos ser merecedores desse mundo de regeneração, que certamente a Terra irá conquistar. Que seja em Teu nome, Jesus, em nome desses Espíritos amigos, agradecemos os minutos de estudo que aqui tivemos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre.